Olá, olá, centelhas, centelhas alquímicas, estamos aqui no dia 2, desafio 2, O Caibalion, por Maia Andrade. No dia 1, vocês me desafiaram a interpretar a página 126, que foi a última página do livro. E hoje, vocês que estão aqui ao vivo vão poder lançar o desafio ao vivo. Não sei que página do livro vocês vão escolher, mas vocês vão escolher qualquer página e assim, em cima da hora, eu vou trazer os meus comentários a respeito da interpretação dessa página do livro que vocês escolherem, tá bom, gente? Eu tô super ansiosa aqui, adorando esse desafio, porque vocês estão me surpreendendo, gente. Vocês que mandam, tudo bem? E aí, gostaram do desafio do dia 1, onde nós interpretamos a última página do livro, página 126, essa daqui, olha, gente, quanto conhecimento só nesse pedacinho de livro aqui, onde a gente falou sobre alquimia mental, sobre o mentalismo. E ele fala assim: se o universo é mental, a mente será o poder mais elevado que produz os fenômenos. Se compreender isso, tudo o que é chamado milagres e prodígios será considerado pelo que realmente é, ou seja, apenas uma atividade mental. O meu áudio tá bom para vocês, gente? Tá tudo ok? Tá legal? Sim, que legal. Obrigado, Brian. Gente, vamos lá. Sem mais delongas, aqui a Isa já lançou o desafio dela, página 58. Vamos lá, gente. Vamos lá. A Isa, até agora só a Isa colocou o desafio, gente. Olha, você pode escolher uma página, um número de 7 a 125. Não pode 126 mais porque a gente já fez. 42 e 43. Olha aí, a Rosana já quer 2 páginas logo. Então já temos página 83 e 84. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu anotar aqui para ficar mais justo o que vocês estão falando. E aí a gente decide aqui junto com vocês qual vai ser a página. Deixa eu anotar aqui. Já falaram página 43, né? Página 83 e 84, que é 2 logo, hein? Página 77, gostei desse número 77. Página 57, 50, página 100. Gente, olha, eu gostei de 2 números aqui. 32, a Rosa falou. Página 13, gostei também 13. Olha, já escolhi 3 aqui, mas aí vocês vão votar agora. Os números que ressoaram aqui dentro de mim. 77, porque eu amo o número 7, porque eu nasci em 7 de setembro e... né, o 7 tem uma energia muito poderosa. Gostei também do número 100, porque é um número redondo, né, um número inteiro ali, um número interessante. Tem uma energia boa também. E vamos lá, 77 e 100. Vamos lá, outro. Gostei do número 33. Gostei, tudo a ver com grau 33, idade de Cristo. Grau 33, grão-mestre no Caibalho. Gostei, gente. Então, vamos lá. Vocês têm essas 3 páginas, opções aí para votar. Tá bom? 77. O pessoal tá votando na 77. Nós temos 1, página 77. 2, página 100 ou a página 33. A grão-mestre do Caibalho Mai. 77. Bom, gente, a 77 já ganhou. Todo mundo tá falando 77 aqui. A maioria. Então vamos lá, página 77. O que será que diz nessa página? Ela foi a escolhida de hoje, desafio que vocês estão me fazendo. Quem tem o livro, abre aí, página 77. Dia do meu aniversário, dia 7. E o meu filho também, o Alex, o bebê, nasceu 7/7. Olha aí, eu acho que vai ter muita coisa boa aqui, guardada com esse número 7 para nós aqui. Vocês acreditam na energia dos números? Eu acredito, gente. E tem coisa marcada. É difícil uma página do meu livro Caibalho que não esteja marcada. Tem algo marcado aqui, ó, né? É claro que, gente, eu tô pegando uma página aqui
mas a gente tem que ver direitinho o contexto, né? Então vamos lá, eu vou ler a partir, aqui página 77, a partir do que está marcado aqui, que eu nem lembro mais. Para quem chegou agora, vão situando, quem fizer pergunta, vocês vão situando, mas o desafio de hoje é a página 77. Vamos lá. E muitos destes preceitos secretos são considerados pelos hermetistas como sendo sagrados. Bom, gente, para a gente entender quais são esses preceitos secretos, eu vou ter que ler um pedacinho da página 76 aqui embaixo, tá? Então, meio que vai ser 76 e 77. Somente os mais avançados hermetistas são aptos para compreender os mais ocultos preceitos a respeito dos estados de existência e dos poderes manifestados nos planos espirituais. Bom, gente, essa página, ela está falando de qual capítulo? Esta página está falando da lei da correspondência, aonde ele está falando sobre os planos de correspondência, os planos de existência. Por exemplo, ele fala aqui, os planos de existência são 3 grandes planos. O grande plano físico, o grande plano mental e o grande plano espiritual. Aí, embaixo desses grandes planos, existem 7 subplanos e assim sucessivamente, mais 7 subplanos e assim por diante. Então, vamos voltar para a página 76. Então, ele está dizendo que somente os hermetistas... O que é um hermetista, gente? É aquela pessoa que ela domina, entende e aplica na própria vida a filosofia hermética, os preceitos da filosofia hermética. Então, você pode se chamar de hermetista, desde que você faça desta filosofia a sua filosofia de vida. Então, você pode dizer, eu sou um hermetista, porque eu dedico meu tempo a essa filosofia, essa é a minha filosofia de vida, eu entendo sobre isso e eu procuro aplicar. Eu hoje digo que eu sou sim uma hermetista, porque essa é a minha filosofia de vida, filosofia hermética, tá? Então ele fala o seguinte: somente os mais avançados hermetistas são aptos para compreender os mais ocultos preceitos a respeito dos estados de existência e dos poderes manifestados nos planos espirituais. Bom, levando em conta que nessa página ele está falando da lei da correspondência, que diz que existem 3 grandes planos, o grande plano físico, o grande plano mental e o grande plano espiritual. Grande plano físico sendo o plano físico, que a gente já conhece aqui. Então, por exemplo, o mundo dos micro-organismos é um subplano do plano físico, porque é um plano meio que invisível aos nossos olhos humanos aqui físicos, mas com uma lupa, com um microscópio, você consegue observar as formas de vida existente dentro do mundo dos micro-organismos, tá bom? Então, ele está dizendo que o plano físico, a própria ciência, por exemplo, já desvendou muita coisa do plano físico. Eu não acredito tudo, mas muita coisa sim. Aí o plano mental são a nossa mente, as coisas que a nossa mente, a imaginação pode criar, aquilo que a mente é capaz de fazer, aquilo que você é capaz de visualizar. Sonhos também estão incluídos dentro do plano mental, das coisas que acontecem no plano mental. E plano espiritual, ele fala que é o mais avançado. Somente os hermetistas mais avançados conseguem compreender os preceitos mais ocultos dos estados de existência dos poderes manifestados no plano espiritual. Então, no plano espiritual, os mais avançados hermetistas, muitas vezes, por exemplo, o Saint Germain da vida, né? É muito avançado nos planos espirituais, porque são pessoas que elas já têm contato com o plano espiritual de forma mais profunda. Os fenômenos são tão superiores aos dos planos mentais que uma confusão de ideias resultaria certamente se atentássemos em descrevê-los. Então, ele está dizendo o seguinte, que se você, com base no plano mental, tentar descrever o que existe no plano espiritual, você poderia enlouquecer, você poderia ficar
ter uma grande confusão mental se você tentasse explicar o que só existe no plano espiritual. E aí me lembro da experiência que eu tive antes de ler o Kybalion, que quem já segue há algum tempo já ouviu tantas vezes essa história. Será que eu conto novamente? Vai que alguém ainda não ouviu, né? Bom, gente, eu estava ali na frente do espelho, uma certa madrugada, eu já tinha ali ficado várias horas ali falando com Deus, tentando entender a panaceia universal, e olhando no espelho o meu reflexo, chorando muito, eu comecei a brigar. Eu falei: Deus, sei lá quem é que tá aí, eu não sei como eu vim parar aqui, quem sou eu, de onde eu vim, para onde eu vou, o que é esse mundo todo? Então fiquei ali, né, naquela crise existencial, chorando copiosamente e de todo o coração sincero ali, pedindo resposta. Eu falei: quem tá aí? Eu não sei de onde eu vim, eu escolhi tá aqui, eu não sei se eu escolhi, eu não me lembro nada. Por favor, só estou pedindo uma resposta, alguém que esteja aí, que possa me falar. E naquele momento eu fui dormir chorando, porque eu não tive nenhuma resposta aparente, não senti nada, apenas muita vontade de chorar. Aí eu fui dormir e eu tive uma experiência, acredito, num plano espiritual, porque eu não tinha o corpo, era só a minha consciência voando por cima de montanhas nevadas. E lá nessa sensação de não ter um corpo, eu me senti extremamente bem, extremamente feliz, aliviada, uma sensação de leveza, de liberdade, como nunca antes eu havia experimentado. Eu dizia: eu tô aqui em cima dessas montanhas, mas eu não me lembro como que eu vim parar aqui. Cadê meu corpo? Eu não tenho corpo, mas eu sei que eu tô aqui, eu tô sentindo que eu tô aqui, mas eu não tenho corpo. Não era como um corpo fantasmagórico, uma alma penada, um corpo invisível. Não, eu simplesmente tinha zero existência de corpo ali naquele momento. Eu era somente a minha consciência ali, totalmente livre de qualquer tipo de identificação com forma. Então, voando lá por cima, como se estivesse voando, mas na verdade a sensação era imagens de drone, sabe? Quando o drone está sobrevoando as montanhas. Mas eu estava lá, eu senti muito real que eu estava lá. E eu senti uma outra consciência chegar perto de mim. Só que eu não sei como chegou perto, porque nem eu tinha forma e nem essa outra consciência tinha forma também. Mas sem uso de palavras, gente, eu estou usando palavras agora, mas quando você está nessa forma do plano espiritual, totalmente sem ausência de forma, ausência de palavra, ausência de som, é só o silêncio que reina. Mas você sente pela vibração, a comunicação é feita sem palavras. Então eu senti, sem uso de palavras, quem era essa consciência que estava do meu lado. Eu não lembrava muito bem, mas eu sentia que eu já conhecia, essa consciência já me conhecia, e que estava vindo em resposta do meu clamor, do meu pedido na frente do espelho antes de dormir. E eu sentia também que a energia dessa outra consciência era muito superior à energia da minha consciência, e que essa consciência era muito maior e muito mais sábia. Tudo isso eu senti em fração de segundos, eu pude ler, decodificar ali a energia daquela consciência que se aproximou de mim. E eu sentia um amor tão grande vindo dela, e eu sentia uma paz, uma segurança muito profunda. E sem uso de palavras, o que eu acordei reverberando na minha cabeça, como sendo o que essa outra consciência falou para mim, foi o seguinte: é loucura pensar que com a mente finita você entenderá o que só a mente infinita sabe. Então, naquele momento, eu até me arrepio falando, eu acordei com essa frase na minha cabeça, peguei o papel, anotei. Depois, aconteceu pela lei da vibração, em seu aspecto de lei da atração, conforme o próprio Kybalion diz, Kybalion apareceu nas minhas mãos. E eu li um trecho do livro onde dizia que religiões, filosofias, até mesmo a metafísica, enfim, são esforços de mentes finitas tentando explicar o que só a mente infinita sabe. E nesse trecho aqui que eu estou lendo para vocês, finzinho da página 76, ele está falando exatamente isso. Que quando nós usamos o plano mental para tentar compreender o espiritual, a gente pode ter o risco de sentir que estamos ficando loucos. E foi isso que a consciência maior falou. Você está tentando entender com a mente finita, com a perspectiva da sua mente finita, aquilo que você só vai compreender
só a mente infinita sabe, entendeu? Então eu tava, sabe aquela história de você colocar o conteúdo de uma piscina olímpica dentro de um copo? Então isso pode gerar muita confusão mental. Então ele está alertando aqui para isso. Então tem momentos que a gente só tem que deixar realmente o nosso ego de lado sem saber, porque tem coisas que a gente só vai saber conforme a nossa consciência expande para caber nela mais conhecimento, mais conteúdo. Enquanto isso, a gente tem que se colocar realmente como humildes iniciados, recebendo o conhecimento que nosso conteúdo, né, que o nosso copo físico aqui de mente, a capacidade da nossa consciência tem de receber, né? Então ele está falando exatamente isso aí, ó. Somente os hermetistas mais avançados são capazes de compreender os mais ocultos preceitos a respeito dos estados de existência e dos poderes manifestados nos planos espirituais. Os fenômenos são tão superiores aos planos mentais que uma confusão de ideias resultaria certamente se atentássemos em descrevê-los. Olha só o que o autor está dizendo. O autor está falando aqui que é tão superior o conhecimento no plano espiritual que se nós, usando o plano mental, tentássemos descrever, iria haver uma confusão de ideias. Somente aqueles cujas mentes foram muito adestradas nas linhas da filosofia hermética por muitos anos, olha só, gente, o que ele está falando. É por isso que tem graus, gente. Dentro dessas sociedades secretas tem graus. A pessoa chega ontem e já quer saber tudo. Não é assim. A gente tem que ir devagar, expandindo a consciência e mais vai cabendo. Expandindo a consciência, mais vai cabendo. Você só acessa o conhecimento que a sua consciência é capaz de digerir, de compreender. Se você quiser mais, fora do tempo de preparação, pode haver uma confusão mental. Então ele está dizendo aí que somente as mentes que já foram preparadas com muitos anos de estudo vão conseguindo compreender mais e mais o que existe de conhecimento e dentro dos planos de existência, plano espiritual. Aqui, olha, certamente que estes transportam consigo de outras encarnações o conhecimento adquirido previamente. Então ele está falando quem é que transporta dentro de si consigo conhecimento adquirido em encarnações anteriores. Os mestres, né? Então se você, por exemplo, se você está aqui nessa nossa live e você já está se interessando nisso, você já traz de encarnações anteriores conhecimento nisso. Então, quando você ouviu falar, ressoou algo com você, porque lá atrás, em alguma existência passada, você já foi preparado para isso. Você já teve contato com esse conhecimento. E se você está tendo contato com esse conhecimento agora, em outras existências futuras, esse conhecimento vai te chamar de novo para você continuar avançando de nível em nível. É assim que a consciência expande. A consciência não expande o seu nível máximo, se é que existe um nível máximo, porque eu acredito que é infinito esse nível, ela não atinge um único espaço de uma vida. Aí vem o livro de Mirdade, que eu gosto muito, que eu digo que é um complemento excelente para o Kybalion, o livro de Mirdade. Ele diz assim que o Deus que habita em cada um, ele é como se fosse um ovo, né? Que ele eclode, ele sai para fora da casca. Isso não acontece no curto espaço que vocês chamam de uma vida, né? Então, essa centelha que você é, essa consciência, esse Deus, microcosmos que está envolvido nessa película de existência aparentemente física, esse ovo não vai chocar numa única vida. Você vai adquirindo até que o Deus, microdeus que está dentro de você, ele vai crescendo tanto que quebra a casca. Aí tem outra casca e quebra a casca de novo, cresceu, quebra a casca. O livro de Mirdade, ele chama isso como se fosse uma boneca russa, que tem várias, sabe? É a grandona, aí vai diminuindo, aí a pequena cresce e quebra a próxima, e cresce e vai quebrando a próxima, e assim são várias cascas, camadas, que o microdeus em você vai crescendo, e você vai expandindo, e aquela casca que te continha antes não pode mais te segurar.
quebrou. Isso são você quebrando as crenças, quebrando as limitações que você tinha antes, né? Quebrando os medos que te prendiam de crescer. Então ele está dizendo que esses mestres que alcançaram um nível muito avançado, eles não são pessoas que adquiriram isso em uma única vida, que se eles têm esse conhecimento é porque eles herdaram de encarnações anteriores. Então ele vai lá aqui, ó, continua falando, podem compreender justamente o que é significado pelo ensinamento sobre este plano espiritual. E muitos destes preceitos secretos são considerados pelos hermetistas como sendo sagrados, importantes e perigosos para a disseminação ao público em geral. Olha aí, gente, quem escolheu essa página, gente? Não pode. É perigoso disseminar isso aqui para o público em geral, gente. Quem escolheu essa página 77 aí, gente? Olha só o que está escrito nessa página. Eu vou ler novamente. Muitos destes preceitos secretos são considerados pelos hermetistas como sendo sagrados, importantes e perigosos para a disseminação ao público em geral. Por que será que eles acham que esses conceitos são perigosos para disseminar no público em geral? Os estudantes inteligentes podem reconhecer que significamos com isto a ideia que a significação da palavra espírito, como é empregada pelos hermetistas, é semelhante à de poder vivente, força animada, essência oculta, essência da vida e etc., que não deve ser confundido com o termo usual e comumente empregado em relação com os termos, isto é, religioso, eclesiástico, espiritual, etéreo, santo, etc. Aos ocultistas, a palavra espírito, se empregada no sentido de o princípio animado, entendendo com isto a ideia do poder, energia vivente, força mística e etc. E os ocultistas sabem que o que é conhecido por eles como poder espiritual pode ser empregado para o mal como para o bom fim. Olha aí, gente, por isso que é perigoso. Então, primeiramente, ele está falando o seguinte, que há uma diferença do uso da palavra espírito entre os ocultistas, né, entre os estudantes da filosofia hermética e entre esse termo usado dentro da religião. Então ele está falando assim, não é um termo religioso esse. O que o ocultista ele diz que o espírito é? O espírito é, na verdade, essa força substancial que existe no universo. A gente lançou já no canal o primeiro vídeo da nossa série Caibalion, onde eu falo como criar a partir do nada. Só que nessa época em que o livro foi escrito, esse conhecimento ainda estava muito escondido, muito oculto. Mas depois que foi lançado o filme O Segredo e vários outros livros vieram por aí, essa substância amorfa, esse éter universal, esta energia sem forma, que o Caibalion chama de espírito aqui, foi divulgada, né? Então, você imprime na consciência, na substância sem forma, você imprime nesse éter universal, dentro de livros mais avançados ali, de livros que falam um pouco de magia, eles chamam essa substância de éter universal ou agente universal. Que existe esse agente universal, uma substância cósmica, sem forma, inteligente, que permeia tudo. Eu gosto muito da descrição de Wallace D. Wattles, que também era um ocultista, viu? O Wallace D. Wattles, que escreveu A Ciência para Ficar Rico. Wallace D. Wattles fala que existe uma substância amorfa sem forma. Existe uma substância amorfa que permeia, penetra e preenche os interespaços do universo. Um único pensamento nessa substância produz a coisa imaginada pelo pensamento. Então, essa substância amorfa, ela está em
tudo. Não existe espaço vazio que não seja preenchido por esta substância, por este éter universal. E é esta substância sem forma, infinita, inteligente, é ela que é chamada no Kybalion de grande espírito. Esse grande espírito, essa substância, esse éter universal, é a matéria-prima para tudo que existe. Então, nós, como sendo catalisadores dessa energia sem forma, podemos, através do filtro mental, produzir impressões na substância amorfa que nós vamos colher como materialização daquilo que nós imprimimos como impressão na substância amorfa. Digamos assim, o ouro, tá? O ouro, ele é a matéria-prima. Desse ouro, eu pego e uso um cadinho. Cadinho é o potinho que aguenta temperaturas elevadíssimas. Então, eu pego o ouro, que é, digamos, é o exemplo sendo a substância amorfa, e eu com o meu cadinho, que representa a mente, eu derreto aquele ouro. E aí, com aquele ouro, através do meu filtro mental, que é representando ali o cadinho, eu crio novas formas com base no ouro como matéria-prima. Então, eu crio um anel, eu crio uma pulseira, eu crio um colar, eu crio o que eu quiser daquele ouro. Entendeu? A culpa foi do ouro? Não. Eu que quis, com meu filtro mental, utilizar o ouro para criar aquelas formas. Então, ele está dizendo que esta substância, esse espírito, grande espírito, que é chamado no Kybalion, que é o éter universal, ele está ali, disponível. E as pessoas utilizam-se dele para criar com seus filtros mentais formas que podem ser boas ou más. Aí entra a lei das polaridades. Claro que o bom e o mal sendo um julgamento da própria mente que criou aquela forma. Entendeu? E é por isso que ele diz que esses preceitos são perigosos de se passar, porque ali na história, quando você vai estudar sobre a história, por exemplo, da magia, sim, existiram pessoas que dominaram as leis e que usaram para a criação de uma realidade de polaridade negativa, para satisfazer os seus próprios desejos, tentando controlar e manipular os outros. Então, nisso acaba que se torna perigoso. Tem pessoas que têm o domínio das leis e usam para benefício próprio? Tem. Agora eu pergunto para você, o dinheiro, ele é bom ou ele é mau em si? Não, o dinheiro, você usa o dinheiro para fazer aquilo que você julga bom ou mal, aquilo que é julgado como bom ou como mal, né? Uma caneta, uma tesoura, uma faca é apenas um instrumento, que quem é o filtro que vai usar aquele instrumento que vai fazer para o bem ou vai fazer para o mal. Entendeu, gente? É isso que ele está dizendo. Por isso aí lá dentro do meu curso Kybalion na Prática tem um módulo que eu falo um pouco mais assim profundamente sobre essa questão da história da magia, por que ainda existe esse estereótipo de que o ocultismo é ligado a coisas do mal, a rituais, coisas ruins e tal, né? Porque realmente na história houve pessoas que tomaram posse desse conhecimento, e eu acredito que ainda há, para fazer o mal a outras. Só que existe o código digamos assim, de ética do mago, que existe uma lei, que é a causa e efeito, que não vai deixar ninguém impune. Se você usa para fazer o mal a alguém, logicamente, a lei do universo vai trazer a conta para a pessoa pagar, entendeu? Então, a pessoa compreendendo isso e entendendo isso, ela vai saber que ela não pode simplesmente dizer, eu vou fazer isso e eu quero, prejudicar o outro. Você pode prejudicar o outro se o outro estiver aberto a receber energias negativas, mas você não vai ficar impune, porque existe uma lei que é chamada causa e efeito ou causalidade, que vai fazer o bumerangue dar a volta e voltar para a pessoa que enviou. Isso aí já é de conhecimento popular, né? Então ele está falando exatamente isso, tá bom?
é importante lembrar a diferença entre o que espírito, no sentido da religião, fala e espírito no sentido que o Kybalion fala. Ele diz que não é igual o que a religião fala. Não é igual na igreja cristã, na igreja espírita, kardecista, não é. Ele fala como uma força impessoal, inteligente, muito poderosa, uma energia, uma substância amorfa, ok? Ela é a base de todas as criações. Então, ele chama de princípio animado também, tá? Vamos continuar? Fato que foi reconhecido pela maioria das religiões nas suas concepções. Aí ele vai falar, gente, quem escolheu esse negócio não pode falar, é meio-dia. Ele está falando aqui que quando esse princípio, essa energia inteligente é filtrada por um filtro de polarização negativa, ela atua como uma energia negativa, uma energia de mal. E essa energia de mal, ela foi reconhecida pela maioria das religiões com suas concepções de Satã, Belzebu, o diabo, Lúcifer, anjos caídos e etc. E assim, os conhecimentos a respeito destes planos foram conservados no Santo dos Santos, na câmara secreta do templo de todas as fraternidades esotéricas e ordens ocultas. Entendeu? Porque, gente, tudo são formas de pensamento. Se o universo é mental, então eu crio tudo com o poder da minha mente. Só que eu não crio a partir, digamos assim, do nada. Eu crio a partir da minha mente como um filtro que suga esse éter universal, passa pelo filtro e esse filtro vai dar o destino daquela energia, como ela vai atuar, o que eu vou fazer. Lembra do exemplo do ouro? Então, tem gente que pega o ouro, que é essa substância amorfa, essa substância que está à disposição, né, de todos os seres viventes, e usa para fazer um anel, fazer uma pulseira. Então, tem pessoas que, inteligentes, elas usam para criar coisas negativas? Tem, entendeu? Tem. Às vezes, muitas pessoas criam essas chamadas formas pensamentos de forma inconsciente, usando o filtro do medo. Então, sabe aquele medo? A pessoa pensa tanto naquele medo, aí ela projeta para fora de si um medo, um espírito mau, um encosto, um demônio que vai voltar e atacar ela. Mas ele, na verdade, foi criado pela consciência, pela mente da pessoa. Então, assim, eu vou tentar fazer um desenho aqui, que eu amo desenhos aqui, né? Então, existe essa substância. Aí, aqui tá o observador. Vamos ver aqui se eu consigo fazer um desenho. Tá? Eu tô fazendo o desenho para mostrar para vocês. Tá bom? Então tá aqui, ó, vamos lá, desenho rápido para tentar mostrar para vocês. Então tá aqui a substância amorfa, o grande espírito, o éter universal e tudo mais. Aí, essa pessoa lança um pensamento, um desejo, ou enfim, consciente ou inconscientemente, através do medo, através de seja o que for que ela quer. Então, atrai para ela esse éter, essa matéria-prima aqui, passando pelo filtro da mente, a mente cria a forma que ela vai ver, que ela vai projetar aqui, a projeção da mente. Então, é nisso que ele está falando, que muitas pessoas sugam o éter universal, passam pelo filtro mental e criam o quê? As formas que se chamam de diabo, de perseguidores, enfim, anjos caídos, espíritos do mal. E essas formas criadas por elas mesmas voltam para atacar elas ou atacar outros, entendeu? Então tem coisas que a gente aprofunda mais só dentro do curso mesmo, porque pode pegar pessoas que não entendem, vão encher de pergunta aqui e ficar com medo e tal, entendeu? Mas isso pra mim, gente, que eu vim de religião evangélica, eu tinha muito medo. Isso me ajudou a perder o meu medo.
porque eu entendia que quando eu comecei a estudar, claro, né, eu via como uma coisa horrível esse negócio, porque o ocultismo, não sei o quê, né? Então, quando eu comecei a estudar, eu tive, digamos assim, os meus demônios internos, interiores, projeções de medo, vindo me atacar. Eu tinha medo, eu sonhava, eu tinha pesadelo, mas quando eu entendi que eram formas, pensamentos criadas por mim mesma, pela minha própria mente, usando a substância universal, eu disse, eu estou criando, são meus filhos, são minha criação. E agora eu tenho que assumir, né, os filhos, e se eu criei, eu vou descriar. Inclusive tem uma parte do Neville Goddard, que eu sempre falo, Neville era fera nisso, viu, gente? O Neville Goddard, ele fala que ele teve um sonho uma vez. No sonho, ele via uma linda mulher, como se fosse uma deusa, uma criatura luminosa, de muita luz e amor. E do lado desta linda deusa, dessa criatura luminosa, aparecia um monstro horrível, um monstro demoníaco. E aquele monstro olhava para a mulher de muita luz e dizia, mamãe, mamãe. Então Neville ficava indignado e dizia, monstro horrível, você não é filho dessa entidade de luz e tal, você não é filho dela. Então, quanto mais Neville lutava com ódio e raiva daquele monstro, mais o monstro crescia com o ódio que Neville emanava em direção àquele monstro. Lutando contra ele, mais ele crescia e se voltava para torturar o Neville. E Neville então disse que percebeu que aquele monstro se alimentava do próprio ódio do Neville em direção a ele. Ele disse, nossa, eu criei. Aí o Neville, ele, dentro do sonho, ele acordava, eu tô sonhando e eu tô aqui, sendo ensinado como é que a minha mente está criando tanto a luz quanto as trevas. Então ele disse, eu entendi, esta linda entidade de luz, que parece uma deusa, ela representa todos os pensamentos elevados, todos os sentimentos elevados que um dia eu já tive, que eu já emanei. E este monstro horrível, ele representa todos os momentos de negatividade, todos os pensamentos negativos e demoníacos que eu já alimentei. E quanto mais eu luto contra ele, mais ele se alimenta do meu próprio ódio, do meu próprio medo, daquilo de negativo que eu emano para ele. Eu disse, ele diz assim, se eu criei este monstro, eu vou lutar até o último dia de vida para converter esse monstro em luz. Aí ele disse que quando ele falou isso, o monstro foi se dissolvendo, se transformando em luz. Então, quando ele acordou do sonho, ele teve esse insight poderoso de que ele é o criador de tanto seus anjos como seus demônios, né? E com base nisso, gente, eu também tive um sonho muito parecido. Só que foi um sonho muito real. E eu estava era um lugar muito escuro e tinha um homem que tinha os olhos vermelhos, e esse homem tinha muita ira, muita raiva, e ele era do mal. E ele me olhava e eu olhava para ele e eu queria ser poderosa contra ele, né? Aí eu fazia, sabe? Eu lembro até como na época que eu estava na igreja, que eu levantava para repreender e eu emanava mais raiva para ele, assim, sabe? Fica pra aí, seu monstro e tal, e eu lutando contra ele. E quanto mais eu sentia raiva dele, queria empurrar ele para longe, para destruir ele, mais ele crescia e vinha na minha direção e se fortalecia, como se ele estivesse sugando aquela negatividade que vinha de mim. E aí eu percebia, assim, eu dizia, nossa, eu me enfraqueço e ele se fortalece quando eu tento lutar, querendo acabar com ele, destruir, sentindo raiva dele. Eu fiquei assim, sabe, no sonho. Eu dizia assim, então eu vou fazer como Neville, eu vou converter em luz, eu vou emanar amor, sabe? Eu vou emanar perdão. Aí no sonho eu começava a fazer Ho'oponopono para aquela pessoa, aquele ser monstruoso. Eu dizia assim, sinto muito, por favor me perdoe, sou grata, te amo. Para você eu emano somente amor e luz. Luz e amor. Gente, o homem foi se dissolvendo, gritando e começou a sair luz. Então, gente, é esse o segredo. Você cria
Tudo que você vê, seja os seus anjos ou os seus demônios, são projeções de algo que passou pelo filtro da sua mente. O éter universal, a substância sem forma, ela está aí para você criar a sua vida dos seus sonhos ou a vida dos seus pesadelos. Para você criar os anjos e os seres de luz e os mentores espirituais que vão te proteger ou os encostos e demônios que vão te atormentar. O homem, eu digo o homem, a mulher, o ser humano, com sua mente, é o criador das formas que vão estar presentes na sua realidade, entendeu? Então, esse desenho aqui, ele é uma forma que veio na minha cabeça de ilustrar como isso acontece. Então, tudo que a gente vê aqui é apenas uma sombra daquilo que foi criado aqui. A matéria-prima sendo o éter universal, a substância, o espírito inteligente, a substância sem forma, que é a matriz de tudo, que é sugada pela mente, a mente sendo o filtro que projeta criando anjos ou demônios, entendeu? Então, é disso que o Caibalion está falando e por isso que ele diz que esses preceitos são perigosos a serem ensinados ao público, porque podem gerar medo nos profanos, né, como eles usam esse termo, que são as pessoas que não têm entendimento nenhum. E o medo é uma energia que alimenta muito essas formas de pensamentos que são criadas a partir do medo, a partir da negatividade, ou as pessoas, pode haver pessoas que queiram usar para criar o mal. Só que existe a lei, eu fico bem tranquila com relação a isso, porque você entendendo que existe a causa e efeito, você vai fazer o quê? Vai emanar amor e luz, porque é isso que você quer para você, amor e luz. Então, eu entendendo que existe a lei da causa e efeito, que não erra, o que eu vou plantar é aquilo que eu vou colher. Então, se eu quero luz, eu colho luz. Se eu quero amor, eu tenho que plantar amor, né? Para eu poder colher amor e luz, sempre. Uma pessoa uma vez me compartilhou que, porque fizeram, para mim eu não gosto de tocar nesses assuntos, porque acaba mexendo com religião, né? E a filosofia hermética não tem nada a ver com religião. Mas, enfim, essa pessoa disse, porque fizeram um trabalho, uma obra de bruxaria, de sei lá o quê, de trabalho negativo para acabar, para me deixar doente e tal. Então, eu vou com outra pessoa que vai fazer uma obra, que vai mandar de volta, que vai, sabe, tipo assim, mandar de volta para quem me enviou isso. Vai fazer um trabalho contrário para enviar. Gente, cada um com sua religião, tá? Cada um com sua religião. Se é assim que você acredita, respeito. Mas agora, eu apontei para a pessoa o que, de acordo com a minha filosofia de vida, que é a filosofia hermética, qual seria a forma mais eficaz de lidar com esse problema? Emanar amor e luz para a pessoa. Eu disse, pensa na pessoa que você acredita que fez essa obra, esse trabalho te prejudicar. E vamos pensar nessa pessoa e vamos emanar amor e luz para ela. Aí a pessoa disse, isso nunca, eu quero mais que morra, eu quero que essa pessoa morra, ela fez para me prejudicar, eu quero ver. Está propícia a receber o negativo que foi enviado para ela, entendeu? É por isso que Jesus falou, orai pelos que vos perseguem, bendizei os que vos amaldiçoam. É isso que fala na filosofia hermética, entendeu? O que é que você quer? Só a luz quebra as trevas, só a luz vence, só o amor vence o ódio. Então, eu disse, se você quer, aí a pessoa fica gastando dinheiro, aí faz uma obra aqui, outra obra ali, tal, aqui, acolá. Inclusive, encontrou uma pessoa que disse para ela, ela falou assim, não, eu vou fazer o Ho'oponopono para a pessoa. Aí a pessoa disse assim, olha, isso aí que fizeram para ti, só um trabalho que eu fizer pode te libertar. Olha só, se colocando como o grande salvador da vida da pessoa. Entendeu? Aí a pessoa fica gastando dinheiro aqui, acolá. Se simplesmente fizesse o que Jesus mandou, que é amar os inimigos, não precisava de nada disso, né? Então, pense, vamos fazer junto agora isso aí, gente. Vamos fazer juntos. Olha só, gente, escolher uma página
Olha, para vocês verem que saia justa, vocês me colocam, né? Eu jamais falaria esse assunto aqui se não fosse esse desafio aí. Essa era uma página que eu não iria falar em aberto, porque gera bastante, né, conteúdo, né? Então, gente, vamos lá. Pense agora numa pessoa que te prejudicou, uma pessoa que você tenha mágoa sobre essa pessoa. Pensa agora, enfim, alguém que você talvez não consegue perdoar, que está com raiva. Eu desafio você a fazer essa técnica agora comigo. Bom, pensa na pessoa, né? Pensa na pessoa. O que você sente quando você pensa nessa pessoa? Pode deixar vir o sentimento, não engana a si mesmo. Não vai dizer que sente amor se você não está sentindo, se você está sentindo raiva. Tudo bem. Primeiro passo para a libertação é admitir. Primeiro passo para a libertação é reconhecer, trazer à luz da sua consciência o que você está sentindo. Estou muito brava com essa pessoa. Nossa, eu não gosto de estar perto dessa pessoa. Não. Pode falar para você o que você sente sobre essa pessoa. Acho injusto o que ela fez. Não tem problema, pode falar reconhecendo o que você sente. Assim você acolhe os seus sentimentos, você não luta contra eles. Ok. Agora, nós vamos tomar posse da lei de causa e efeito. Usando a lei de causa e efeito, que é a lei que diz que aquilo que você planta, você vai colher, você vai emanar luz e amor para essa pessoa. Porque essa pessoa merece? Ou porque você merece luz e amor? Ou porque você merece se libertar da dor, da mágoa, da raiva, dos demônios que estão te sufocando, que são formas de pensamentos que vêm torturar a mente das pessoas que guardam a mágoa, o rancor, a raiva, o ódio em si. Você merece ser livre. E agora nós ativamos conscientemente a lei universal de causa e efeito. Eu tenho consciência, você pode falar, eu tenho consciência que estou atuando num universo mental cuja lei de causa e efeito me dá o resultado que eu escolhi plantar. E neste momento eu escolho plantar na vida desta pessoa, você pode falar até o nome da pessoa, eu escolho plantar, pela lei da causa e efeito, eu escolho plantar na vida fala o nome da pessoa, amor e luz, luz e amor. Então agora você visualiza essa pessoa em pé, no alto da cabeça dela uma luz, porque todas as pessoas têm centelha divina. E você visualiza agora saindo do seu coração um canhão de luz branca, um raio de luz branca em direção a essa bola de luz no alto da cabeça da pessoa. Só lembrando que essa pessoa é a pessoa que te ofendeu, que magoou, pode até ter já falecido, mas ela também, onde ela estiver, ela vai receber. Então, eu escolho, pela lei de causa e efeito, emanar luz, emanar luz, emanar luz, emanar luz, emanar luz e amor para a vida fale o nome da pessoa. E visualiza essa luz poderosa saindo do peito, do teu peito, indo em direção à bola de luz no alto da cabeça da pessoa. Você está emanando luz da sua centelha para a centelha da pessoa. E a centelha da pessoa limpa e emana luz para a pessoa. Perceba como você se sente melhor. Como você sente que limpa
toda mágoa, toda raiva, todo medo. E é isso que um verdadeiro hermetista faz. Um verdadeiro ser de luz faz. Porque quando eu entendo que existem as leis do universo, eu posso, assim como o advogado lá no dia do tribunal, ele chega para o juiz e diz, olha, Constituição, artigo, parágrafo tal e tal, e ele põe na cara do juiz. Tá lá falando, né? Assim, quando você conhece as leis, você está dizendo, olha, pela lei da causa e efeito, essa pessoa, ela jogou para mim o ódio, ela jogou um trabalho para me destruir. Mas eu, pela lei da causa e efeito, consciente de que o que eu planto, eu colho, eu escolho plantar luz. Eu escolho plantar amor. E a lei universal de causa e efeito que dê a conta cabida para cada um. As autoridades competentes do universo vão fazer a parte delas. Você vê como é maravilhoso você conhecer as leis e atuar perante elas? Agora, se você quer plantar mágoa, raiva, ódio, você não tem como colher luz. A pessoa fica plantando ódio de lá e você plantando ódio de cá e plantando raiva de lá e fica só os demônios dela com os teus demônios se brigando lá, eternamente luta entre as sombras. Alguém tem que chegar com um raio de luz para dissipar essas trevas. Que seja você. Eu quero ser sempre essa pessoa de raio de luz para dissipar as sombras da escuridão, da ignorância, da escuridão, porque é ignorância, por isso que as pessoas fazem isso. Elas fazem porque elas acreditam que elas querem ser poderosas e só elas podem ser poderosas, mas nós somos todos um. Nós vivemos no universo de causa e efeito. Tudo aquilo que se planta, se colhe, não tem uma exceção no universo para isso, né? Então, quando eu sei disso, é ok, né? Gente, que página poderosa, hein? Que página forte essa, 77. Gente, que página forte. Bom, espero que tenha elucidado para vocês sobre isso, né? Sobre essa questão das sombras. O Jung falava muito sobre isso, ele tinha esse conhecimento, por isso ele falava muito de alquimia mental, né? O Carl Jung. E ele falava sobre nós criarmos nossas próprias sombras, e os nossos próprios anjos, e enfim. Nossa mente é criadora das formas que vemos ao nosso redor. Os objetos, os ambientes não existem separados de nós mesmos. Eles são projeções daquilo que a nossa própria mente cria como filtro da substância amorfa, da substância inteligente. Tá bom, gente? Só lembrando que este vídeo vai para o YouTube, o pessoal do YouTube lá. E deixando aqui o nosso recado, esse é o dia 2 do nosso desafio, que vocês estão me desafiando, vocês escolhem a página e eu interpreto aqui junto com vocês. É uma surpresa até para mim, é surpresa para todos nós, né? E amanhã é o dia 3, aqui no Instagram, ao vivo, meio-dia. Nós estamos também, o segundo recado é que nós estamos também, vamos liberar hoje à noite, 19 horas, o segundo episódio da nossa série O Caibalion, com Maia Andrade. Serão 10 episódios, hoje vai ao ar o segundo episódio em formato estreia, onde eu vou destrinchando trechos do livro O Caibalion. E de 5 a 8 de abril, nós vamos ter um evento ao vivo no YouTube, que é a Maratona O Caibalion. Vai ser um evento muito legal e o que vai ter de especial nesse evento também é o nosso grupo no Telegram, o grupo dos alquimistas. Quem quiser participar, tá, do grupo no Telegram, para participar da maratona não precisa ter Telegram, mas caso você queira participar dos debates que vão acontecer no fim da transmissão das aulas, então vai ter a transmissão da aula no YouTube. Terminou a aula, por 1 hora, o grupo do Telegram vai ser aberto e a gente vai ali, né? As centelhas, os alquimistas vão conversar entre si o que acharam da aula, vão trocar informações. A gente nunca fez isso antes, vamos ver se dá certo, se vai ser legal. E se você quiser encontrar outros alquimistas que gostam desse assunto, assim como você,
é só clicar para se inscrever, que vamos deixar ou o link na descrição desse vídeo, ou você pede por direct no Instagram, ou dá uma olhada no link que está na nossa bio do Instagram também, para você se inscrever. Você vai se inscrever na maratona e se inscrever no Telegram se você quiser, tá? Mas para se inscrever na maratona não precisa necessariamente ter Telegram, só se você quiser participar dos debates, tá? E é isso, gente. Nos vemos amanhã ao meio-dia e já estou ansiosa para saber o que será que o universo guarda para nós aí, que Hermes, o que, enfim, né, os seres de luz que estão nos conduzindo, guarda para nós aí nesse livro tão pequenininho e poderoso que é o Caibalion. Então, até amanhã. Um grande beijo da minha centelha para a sua, gente. Até mais.